Mais um programa da Terceira Via, Via Saúde. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Fernando Luiz Azevedo, nosso professor da Faculdade de Medicina, chefe do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Dr. Beda e professor da Faculdade de Medicina, trabalha nos plantadores também de cana e além do consultório particular dele. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Fernando Luiz sobre a questão da mulher na questão do parto, na questão do acompanhamento ao parto, dessa famosa humanização que fala, que eu discordo, sempre discordei desse termo humanização, porque eu acho que qualquer ato médico é humanizado. Na própria essência já é humanizado. Mas, enfim, foi o nome que acharam para esse parto humanizado, eu acho que é parto fisiológico ou parto normal, e não humanizado. Como já dissemos, né, não faz sentido essa palavra humanizado para um ato entre seres humanos, principalmente tratando de médico e de paciente. Concorda com essa postura, Fernando? Com essa terminologia ou prefere usar humanizado? O termo humanizado hoje ele é um termo que é bem abrangente, né? Foi um termo suave para se tentar melhorar um pouco das práticas de assistência. Na verdade, às vezes, a dureza da relação entre o médico e o paciente se tentou melhorar isso aí e utilizou esse termo. Na verdade, sempre, independente da relação, se ela é boa ou não, ela é humanizada. O ser humano ele tem sua parte boa e sua parte ruim. Tanto qualquer profissional e qualquer cliente também. Então, a humanização ela tá sendo, vamos dizer, um título de um grupo de ações que vai tentar melhorar a assistência à mulher, no caso, a mulher grávida, e isso se fala hoje até nos pronto-socorro, a humanização de um pronto atendimento, de uma emergência, que é um setor que é muito envolvido com tecnologia, né? Mas mesmo nesses setores, hoje se fala muito na humanização. É um resgate daquela relação médico-paciente que se perdeu durante o longo do tempo. Pela dureza que está sendo a vida hoje em dia, né? Dureza para todos. E tem outra, a interferência de setores nessa relação. Você sabe, você sempre foi envolvido com política de saúde, política médica, com a categoria, e a gente sabe que a ingerência nessa relação de setores externos também dificultou isso aí. A gente sabe disso. Na verdade, acabou quase, ou estão tentando acabar quase, com a relação médico-paciente, né? Porque, na verdade, a interferência, por um lado, do poder público, do Sistema Único de Saúde, vamos dizer assim, despersonalização do profissional que passou a ser um trabalhador da saúde. E mais, a interferência dos planos de saúde, essa interferência entre o médico e a sua paciente realmente veio piorar muito. É o que você está enfocando aí, é isso aí? Isso aí, você sabe muito bem, houve essa tentativa de se criar os protocolos visando uniformizar o tipo de assistência. Isso é muito bom por um lado. Eu tinha um professor, né, que foi diretor da faculdade, Dr. Luiz Carlos, que costumava dizer, protocolo é coisa burra, aquilo é fixo. O ser humano ele muda muito. Tanto quem está assistindo, quem está sendo assistido, são pessoas totalmente diferentes. Então, uma coisa, um protocolo, uma forma de atender, até de medicar, João, talvez seja totalmente diferente do Pedro. Então, essa tentativa de uniformizar para também minimizar valores, gastos, entendeu? Isso aí também foi uma forma sutil de fazer uma interferência na relação. Eu acho que interfere muito, até porque o médico, originariamente, é um profissional liberal. E havia uma relação muito de confiança, de mútua confiança entre o médico e o paciente. O paciente escolhia seu médico e o médico também escolhia seu paciente. Hoje em dia acabou, né? Trabalhador da área da saúde, está ali no ambulatório, está escalado no plantão, chega parturiente, ele tem que atender, e ele quer atender também, mas não há aquela relação, não há aquela
sintonia, né? Que não há aquela empatia que a gente chama, Não né? dá nem entre tempo. o paciente. Não dá tempo. Essa relação ela tem que ser construída. Se não existe tempo nem de um lado nem de outro, essa relação vai ser complicada. E quer queira ou quer não, isso influencia demais no tratamento, na cura desse paciente, naquela qualidade que o profissional de saúde sempre teve, o médico, de ser também um consolador, aquele que está ao lado, aquele que está ouvindo, entendeu? Porque o papel dele não é só curar o físico. Às vezes a dor da alma também, ele é o primeiro cara, é a linha de frente que vai ver essa primeira pessoa. E às vezes o ato de ouvir, ele já reduz em muito aquelas queixas daquela paciente que entrou pela primeira vez no ambulatório ou no consultório. Isso nós perdemos e temos que resgatar correndo. Se o nome vai ser humanização, não sei, mas tem que resgatar. Uma coisa tem que acontecer, porque esse tipo de relação que hoje nós vivemos com nossos pacientes, nossos clientes, isso aí vai... É parte de uma relação de desconfiança mútua, né? Ué. A paciente já fica desconfiada com o médico e o médico já fica desconfiado com o paciente. Será que está armando para mim? Com a judicialização da medicina, com o problema seríssimo de querer indenização por perdas e danos, por lesões corporais. Quer dizer, antigamente o médico tinha confiança do paciente, total. Tinha um mau resultado, era um mau resultado. Agora não, agora já a primeira premissa se parte de que é um erro médico, ou é negligência, ou é imprudência. Eu vejo isso com muita preocupação. Eu acho que você também tem essa visão. Muita, né? coisa, até porque hoje a minha especialidade, ela já conseguiu ultrapassar até a ortopedia e a clínica médica em termos de processo. Porque hoje ainda existe o mito da celebração do nascimento como se fosse uma festa. Ninguém consegue entender que uma gravidez ela cabe bem. Ou que um bebê que nasça bem depois tem um problema qualquer. É difícil de pai, mãe, parentes entender isso. Então, muitas das vezes, esses processos são infundados, mas eles acontecem. E isso traz muitos transtornos. Por isso que praticamente a relação hoje, além da mesa entre o médico e o paciente, tem um livro do Código de Direito do Consumidor e o Código Penal. E o Código de Ética Médica. E Ética Médica. Também. Como é que você se relaciona dessa forma? Eu desconfio de você, você desconfia de mim? Então, eu acho que essa humanização tem que passar por aí, pela reconstrução da relação desse profissional de saúde médico com o seu paciente. A relação médico-paciente, você usou bem o termo, tem que ser resgatada. Tem. Agora, qual é o caminho que nós temos para resgatar isso aí? Vamos para dar um nosso intervalo comercial e aí a gente vai deixar essa pergunta para você. Na sua visão, qual é o caminho para que a gente possa resgatar essa relação, essa humanização entre o paciente e o médico e acabar com essa desconfiança mútua e essa judicialização da medicina? Fique conosco, voltamos em instantes.